Vai mandar o link para mim, não? Manda aí. Roberto, traz um álcool daquele de spray, deixar aqui na frente, por causa dos microfones. Estamos conectados? Pode começar. Se chegar mais vai ficar complicado. Tá? Graça e paz, irmãos. Bom dia. Nós estamos ainda adaptando a alguns pequenos detalhes, né? Hoje nós temos a nossa escola bíblica dominical e literalmente seguiremos a revista, né? Você que está em casa, pode ir lá, pegar a revista. Creio que está limpinha, porque você acompanhou a lição do estudo da semana, né? Desde segunda-feira, Salmo 15 na segunda-feira, e depois então nós tivemos várias lições, vários textos, inclusive 1 Coríntios, depois 2 Coríntios 8 e 9, agora no momento final. Então que todos nós possamos estar com a nossa revista aí para acompanhar a Escola Bíblica Dominical. Mas antes, porém, nós estaremos nessa abertura, momento de culto também, culto de adoração a Deus, culto de louvor e culto de momento de apresentar a Deus as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas intercessões. Hoje, a pedido da nossa irmã Oneide, nós estaremos apresentando a nossa gratidão a Deus pela restauração da saúde do seu filho, o Rômulo, né? Nós acompanhamos em oração, né, a dor que passou a Oneide com a situação do Rômulo, né? Mas juntamente com a gratidão a Deus, nós estaremos também nesse momento de oração, intercedendo e suplicando pela vida do presbítero Anderson, que está, né, hoje, desde domingo passado, entubado, e a sua saúde está estável no que os boletins médicos passam para nós, e nós temos percebido que Deus está construindo um milagre na vida do servo do Senhor. Domingo passado as notícias foram bem tristes, mas pela graça de Deus nós temos acompanhado aí dia a dia pequenas melhoras e que
são naquilo que alguns profissionais da saúde têm nos passado, são melhoras pequenas, mas muito importantes. E nós então continuamos orando, clamando a Deus para que o milagre seja completo na vida do presbítero Anderson. Então, nesse culto, nós estaremos em gratidão e em intercessão. E nós vamos começar nos colocando na presença do Senhor, agradecendo a Deus esse momento. E eu quero que você que está aqui e você que está em casa, que você coloque diante de Deus e peça a Deus que nesse momento de culto o seu coração esteja conectado com Deus e os seus pensamentos. Oremos ao Senhor. Deus querido, chegamos diante da Tua presença, reconhecendo, ó Pai, que estamos diante da Tua face, diante do Teu trono, de graça e misericórdia, através do novo e vivo caminho que Cristo Jesus abriu através da entrega do seu corpo como sacrifício perfeito naquela cruz. E nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque naquele domingo pela manhã, no domingo da ressurreição, pelo poder de Deus, ele foi ressuscitado e assim, vencendo a morte, abrindo-nos esse caminho de conexão, de estar em ampla e perfeita comunhão contigo. Se dependêssemos de nós, ó Deus, nós não teríamos não conseguiríamos alcançar este privilégio, este acesso. Por isso nós nos achegamos diante da Tua presença, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que abriu um novo e vivo caminho e hoje está à direita de Ti, ó Deus, intercedendo por nós. E como ovelhas do Senhor, nós nos achegamos diante do Senhor e queremos Te cultuar, queremos adorar o Teu nome, queremos estudar a Tua palavra e pela bênção do Teu Espírito Santo, crescermos em consagração, santificação, conhecimento e fé, e que a nossa esperança de que um dia estaremos todos reunidos debaixo da Tua santa proteção e cuidado, na glória eterna, no lar celestial, seja cada dia mais vivo, mais fervoroso, e enquanto esse dia não chega, que nós possamos ser testemunhas fiéis do Teu amor, do Teu Evangelho. E aqui estamos, ó Pai, para nesse momento prestar esse culto a Ti. Receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, que as nossas orações sejam alcançadas até os céus em um nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, do Salmo 15. Você que está em casa, você provavelmente não deve estar sozinho. Eu quero te convidar a fazer a leitura responsiva. E nós vamos fazer a leitura responsiva entre as pessoas do sexo masculino e as pessoas do sexo feminino. As pessoas do sexo masculino leiam comigo, e as pessoas do sexo feminino leiam juntos, em voz responsiva. Como nós estamos em maior número de irmãs aqui na igreja, eu creio que será muito bem ouvido aí a voz das irmãs na transmissão. Então vamos ao Salmo 15, né, e vamos ler do 1 ao 5. O 5 leremos todos juntos, tá bem? Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
todos. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém, amém. E nós vamos cantar, nessa oportunidade, o hino de número 350. Hino de número 350, onde nós buscamos, através desse louvor, em oração, ser abençoado pela palavra de Deus. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder. Convidar os irmãos aqui da sede, que estão aqui na igreja, no templo, a ficar de pé, a cantar bem expressivo. Podeis assentar, queridos. Nós vamos, nesse momento, através da palavra que nos concede a instrução, o versículo de número 13 de Tiago 5, ele é um versículo que retrata muito bem a nossa realidade de culto hoje. O texto diz assim: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. E curiosamente, esses dois versículos estão juntos, essas duas expressões de sentimento, alegria e tristeza, estão juntos, no mesmo contexto. E é o contexto que nós vivemos, irmãos. Nós temos dito que quando nós oramos a Deus, nós erguemos a mão para agradecer, para glorificar a Deus. E com as mãos erguidas aos céus, nós agradecemos pela saúde do nosso irmão Rômulo, que foi restaurada através do poder de Deus. Mas estendemos as mãos diante de Deus: Senhor, que a tua misericórdia também alcance o nosso irmão presbítero Andros, que alcance o nosso irmão Vicente, que está em recuperação de saúde, que alcance outros
que você conhece, que você tem no coração, na mente, que precisa da restauração e do milagre de Deus. Então, nesse momento, irmãos, nós vamos nos colocar diante de Deus, em gratidão e louvor por aquele que restaurou a saúde, em intercessão e súplica por aquele que nós clamamos e pedimos que Deus faça um milagre na vida dele. Então, no momento de oração, nós vamos curvar as nossas frontes, dobrar os nossos joelhos na presença de Deus. Que assim seja feito por nós aqui na igreja e por você aí em sua casa. Vamos então nos colocar diante de Deus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão
vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Pai, nós agradecemos a Ti nessa manhã aqui por essa oportunidade, por esse privilégio de podermos falar ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tantos benefícios com os quais o Senhor tem nos alcançado, Deus. Por tantos irmãos que já venceram essa luta, ó Pai, que nós estamos atravessando, tantos que contraíram o vírus e que estão curados graças ao Senhor, à Tua bondade, ao Teu amor, que nos tem preservado a vida. Mas também nós colocamos diante de Ti aqueles, ó Pai, que ainda sofrem com esse vírus e com outras doenças, Senhor, clamando ao Senhor pela cura do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para curar, para libertar não só o corpo como também a alma. Que o Senhor esteja visitando cada um deles e de maneira especial nós intercedemos pelo presbítero Anderson. Que o Senhor esteja com ele nesse instante, Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja curando, ministrando sobre a vida dele a restauração da sua saúde, do seu corpo. Que ele em breve, ó Deus, possa estar conosco aqui também, louvando o nome do Senhor, te engrandecendo pelas tuas maravilhas que o Senhor tem feito desde o princípio de todas as coisas. Nós nos rendemos diante do Senhor com gratidão e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma manhã que nós estamos aqui na casa do Senhor e nós temos razões e motivos de sobra para agradecermos a Deus, especialmente pelo dom da vida que Ele tem nos dado. Sexta-feira eu e Juliana, nós nos reunimos com a UPA aqui, nós estudamos uma lição da nossa revista e nós estamos estudando sobre Jó e nessa parte, e na palavra de Deus, no livro de Jó, ele diz assim: se nós temos recebido o bem de Deus, né, e por que não recebemos também o mal? E nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de dificuldades, e nós sabemos que mesmo recebendo esse mal, atravessando esses dias maus, o Senhor tem estado ao nosso lado como Ele prometeu. Por isso nós vamos agradecer a Ele pelo amor derramado nas nossas vidas, pelo cuidado com as nossas famílias, pelo cuidado com a nossa igreja, porque apesar de todas as coisas, nós somos vencedores em Cristo Jesus, porque Ele está ao nosso lado, porque Ele cumpre as suas promessas, Ele é fiel naquilo que Ele diz, que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Vamos colocar de pé para nós cantarmos essa canção? Te agradeço, ó Pai. Mas nós podemos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua
provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Mais uma vez vamos agradecer ao Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém. E quando nós somos fartos pelo Senhor daquilo que nós necessitamos, nós precisamos aprender com Ele também a deliberadamente estendermos as mãos para aqueles que precisam, né? E essa canção que nós vamos cantar agora conta a história de um homem que temia a Deus, um homem que andava com Deus e um homem que servia a Deus através da sua vida, servindo o seu próximo, servindo a igreja, servindo aos irmãos, onde quer que necessitavam dele. Esse homem era Barnabé. Nós vamos cantar essa canção, que Deus possa ensinar a vida desse homem a nós, assim como nós vamos hoje estudar na lição da escola dominical. O pastor já falou aqui sobre finanças, né, pastor? Nós estaremos também aprendendo através dessa canção, olhando para a vida desse homem fiel a Deus. Fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, deu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro e fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi
foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, com providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Ao Senhor os nossos louvores aqui, e a nossa súplica nesse momento é que o Senhor nos faça servos fiéis ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, louvar ao Senhor com as nossas vidas, assim como esse homem que nós cantamos aqui e tantos outros homens de Deus que caminharam sobre a terra e que através das suas vidas aqui exaltar o seu nome. Pai, que nós possamos ser assim também. Instrui-nos então através da tua palavra, quebranta os nossos corações, que o teu Espírito possa nos transformar a cada dia, para que a cada dia nós alcancemos a graça de sermos mais parecidos com o seu Filho Jesus. Em nome dele nós te oramos. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Tem algumas crianças que seguirão com a irmã Ana Paula. E nós vamos permanecer aqui no templo, né? Vamos aqui. Então, a Ana Alice, a Lara, a Sara e o Guilherme. Podem seguir. E a Sofia. Guilherme. Isso. Então, bom. E nós que estamos aqui, né, nós vamos para a nossa revista, lição de número 5, Fé Cristã e o Dinheiro. Fé Cristã e o Dinheiro. Abra aí, irmãos, a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler aí alguns versículos. Os irmãos, tanto os que estão aqui na igreja junto conosco e os que estão em casa, sabem que nós estamos de forma experimental, né? Ainda não estamos fazendo pós-graduação em transmissão e nem doutorado em escola dominical nesse sentido. Estamos aqui ainda experimentando, e as observações,
aquilo que é ideia que soma, vem depois, né? E a gente vai anotando. Então, hoje era o primeiro momento com a revista, né? E a revista é a lição de número 5, a fé cristã e o dinheiro. E a leitura é essa, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 19. Vamos fazer a leitura? Vamos, eu leio o primeiro versículo, outro lê o 4, até o versículo 19. E você em casa acompanha a leitura a cada versículo. E faça a leitura também. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 até o versículo 19. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, juntos, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Juntos, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Todos juntos, os três últimos. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida, verdadeira vida. Amém. Vamos orar? Deus querido, obrigado por estarmos aqui em igreja e aqui poder, nesse momento, começar o estudo desta revista da lição da escola dominical. Abençoe a todos quantos estão aqui e aos demais que estão em casa. Que a graça do Senhor, a bondade do Senhor esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, deixa eu fazer uma mudança aqui, que eu acho que eu vou ficar mais tranquilo com a revista e com...
Esse aqui é lá de casa, estava com a Ana Paula, é tranquilo ficar com ele. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, né? Mas pode ficar tranquilo, não é sobre dízimo e nem sobre oferta para a igreja. Mas vamos falar sobre dinheiro, a fé cristã e o dinheiro. Nós estamos caminhando com essa revista, e essa revista, Discipulado e Serviço, nós temos nesses dias, a grosso modo, orientado para aprender o que você deve fazer como um bom discípulo. O que fazer, como fazer e por que fazer. Essas lições são para isso. Nós já tivemos uma lição introdutória, isso lá no mês de fevereiro, né? Depois tivemos a firmeza da cristã diante das falsas doutrinas, a atuação das mulheres na igreja, a liderança na igreja, e hoje a lição 5, a fé cristã e o dinheiro. O que nós entendemos, que todos esses assuntos é um privilégio para nós, como cristãos, como discípulos de Cristo. É também, além de um privilégio, um prazer poder estudar essa lição e conhecer essas maravilhas para nós. Mas existe um detalhe que é muito importante também para nós, como discípulos de Cristo, do dever. Do dever. Nós temos convivido em nossa realidade de vida, de forma intensa, em todos os instantes da nossa vida, a dificuldade com os nossos deveres. Por exemplo, vocês mães, vocês irmãs em casa, como é difícil ensinar os filhos o dever deles dentro de casa. Por exemplo, simples deveres que precisa de ser feito em casa pelos filhos, tal como guardar um calçado, tirar os talheres da mesa e levar para a pia, arrumar a cama na hora que levanta. Uma dificuldade para quem mora na casa dos pais e quem vai morar sozinho, essas realidades passam a chocar dentro da gente, nos nossos conceitos. Porque você vê que aquilo que o pai e a mãe ensinou lá dentro de casa, agora é cobrança para quem está morando sozinho. Mas vale a pena. Ontem, no grupo da UCP, teve um texto muito interessante aí sobre arrumação de casa e a exigência do pai e o filho que ficou extremamente chateado porque o pai sempre fazia aquilo. E ele foi fazer um teste dentro de casa, para arranjar um emprego para sair de casa. E ele foi aprovado porque os reflexos da caminhada dele era do aprendizado em cumprir com os seus deveres. Uma das dificuldade muito grande para o discípulo de Cristo é exatamente isso. Aprender o dever. Qual é o meu dever como discípulo de Cristo? Qual é o seu dever? Quais são as suas obrigações como discípulo de Cristo? Hoje, a nossa lição, ela vai trazer essa responsabilidade com o dinheiro, né? A fé cristã e o dinheiro. E embora alguns pensam que dá para viver sem dinheiro, a gente pode até não ver, e ultimamente, menos ainda, temos visto o dinheiro, né? Nós temos visto o cartão, temos visto o PicPay, mas o dinheiro, papel, moeda, quase não temos visto. E ele está em torno da nossa vida, em vários e quase todos os aspectos da nossa realidade, né? Há uma corrida intensa a respeito do dinheiro em todos os instantes da nossa vida. Os homens cada vez desejam mais. A introdução da lição, ele vai nos colocar aqui no segundo parágrafo, mais no finalzinho, uma expressão que nos convida a pensar um pouco. A obsessão pelo dinheiro torna-se um verdadeiro vício. Para muitas pessoas na sociedade dos nossos dias, o indivíduo é o que ele tem, né? E tem gente que, de acordo com o que ele tem na carteira, ou de acordo com aquilo que ele tem no banco, né, ele anda
ele anda de nariz mais empinado. Ele anda mais soberbamente. Tem pessoas que são dominadas pelo saldo, pela finança. E isso é, lamentavelmente, um comportamento que costuma achar lugar também no ambiente religioso. Não só no ambiente religioso, na questão do cidadão por se julgar aquele que oferta mais, ter mais valor, e isso Jesus já deixou bem claro quando ele trouxe lá aquela observação que a viúva depositou o que ela tinha, e o Evangelho nos ensina isso, mas existe também, dentro das pessoas e do ambiente religioso, o propagar que ter é porque está sendo abençoado por Deus. Quanto mais tem, é porque Deus está manifestando a sua bênção sobre a vida da pessoa. E que o lucro e o ganhar muito ser próspero significa bênção de Deus. E isso aí, então, a gente precisa entender um pouco, né? Jesus, nós podemos aqui encerrar a introdução lendo esse texto de Mateus 6, 19 a 24, quando nós temos no Sermão do Monte o ensino de Jesus a respeito da questão da nossa, de como nós tratamos o nosso dinheiro. Mateus capítulo 6, nós temos no Sermão do Monte o ensino de Jesus. Olha só o texto. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ser servo da riqueza, ser escravo do dinheiro, esse é um ponto que nós vamos debater aqui. E nesse texto que nós lemos de Timóteo, na carta que Paulo traz a Timóteo como pastor da igreja de Éfeso, uma instrução para todos nós, nós vamos ver que algumas qualidades importantes e algumas instruções importantes para todos nós encontramos aqui. Paulo, finalzinho aí do primeiro parágrafo, Paulo aprofunda a abordagem sobre a relação fé cristã e dinheiro. Ele condena a atitude dos que fazem da religião um empreendimento lucrativo. Nos versículos de 9 e 10, Paulo alerta quanto ao fim a que chegam os que fazem do enriquecimento uma obsessão, usando a religião para alcançar seus objetivos. Em função desse perigo, ele faz um veemente apelo a Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Nós precisamos, então, fugir desta situação e fugir desta relação com o dinheiro e cuidar do nosso crescimento e do nosso entendimento. Isso nós precisamos entender isso, que eu preciso de ter recurso lá em casa, você precisa na sua casa, na sua família. A igreja se mantém com recurso, as sociedades vivem isso, nós estamos em um mundo que tudo precisa de ter dinheiro, até o mínimo que você imagina precisa, mas nós precisamos entender
de que forma nós vamos ser dominado ou dominador dessa situação em nossa vida. E aqui, então, nós vamos imaginar isso e estudar isso. Os bens materiais podem levar o indivíduo a se tornar autossuficiente, e quando isto acontece, a ruína é certa. Timóteo deveria despertar neles a sensibilidade para a generosidade. Os cristãos ricos devem aprender a administrar suas riquezas visando não só o lucro material, mas um tesouro incomparavelmente superior, a saber, a vida eterna. Eu gostaria que você, irmão, tanto nós aqui, como você aí em casa, pudesse abrir um pouco a mente para entender o seguinte: talvez você está ouvindo falar dinheiro, está fixo, preso ao seu recurso financeiro. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição que não se trata somente de o dinheiro, o salário, o recurso financeiro. Vai ter a ver com uma postura mental e sentimental, de como nós nos envolvemos com essa questão. Não temos como ficar distante disso. Nós nascemos dando prejuízo, ou para a família, ou para quem quer que seja. Ao nascer, antes mesmo de nascer, quando ainda éramos dentro do ventre da nossa mãe, já havia aí as preocupações e todas que a família teve, né? Quando vou falar para casais, e eu começo, né, falando, eu já digo para ele: vocês estão preparados para daqui 7 anos, 8 anos, quando os móveis da casa terão que ser trocados e provavelmente, possivelmente, terão que já estar arcando com o quarto de bebê, que é uma despesa que chega, talvez não demore 7 anos. Alguns casais, com 3, com 4 anos depois de casado, já vêm os filhos, né? E lá tem as despesas. E aí? Como é que vai relacionar com isso? Umas questões que precisam ser imaginadas e precisam ser preparadas, porque senão vem uma crise, né? E isso precisa ser conversado. Então não é somente uma questão do dinheiro, é uma questão de trabalhar a mente e o coração a respeito disso. E nós precisamos de observar que a nossa fé cristã, ela é afetada ou positivamente ou negativamente de como você mentaliza e como você, então, trata essa questão a respeito do recurso. Primeiro ponto da lição: o verdadeiro lucro transcende o que é material. Você já ouviu aquela brincadeira que faz assim: quem é rico aqui? Quem é rico aqui dentro da igreja? Levanta a mão, quem é rico? Nós todos somos ricos da graça de Deus, irmãos. Ou não? Né? E como diz o salmista: fui jovem e hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. A graça de Deus nos faz rico, e somos todos ricos pela graça de Deus. Somos filho do rei. E lá em Provérbios, Deus tanto fala que tanto o pobre como o rico é Ele que faz. Sim, Silvano? Tá. Então, veja bem, essa situação da nossa identidade financeira, ela precisa ser trabalhada em nós. A sua riqueza não é o fim do mês. Por que Deus te fez você com o sustento financeiro ou o valor financeiro que você tem? Por que você não é tão rico quanto aqueles que estão nas escalas maiores do saldo financeiro no final do mês? Tem propósito de Deus na nossa história.
Nós só agradecemos a Deus aquilo que nós ganhamos, mas temos que aprender a agradecer aquilo que nós não ganhamos, aquilo que Deus não nos deu. E hoje, o valor financeiro da minha vida, da nossa vida, é bênção de Deus, independente de qual valor que é. Em uma sociedade que nós vivemos, a busca de lucros é sinônimo de enriquecimento, que por sua vez é sinônimo de sucesso. Quanto maior o lucro, maior a acumulação, quer de uma empresa, quer na vida individual. Muitos cristãos acham tão envolvidos por essa engrenagem diabólica, cujos modos operantes muitas vezes é a injustiça e a exploração, que acabam sendo cegados pelo desejo insaciável de lucrar cada vez mais. Quem pode mais, né? Quem ganha mais pode mais, quem tem mais pode mais, manda mais. E aí a gente esquece um pouco o verdadeiro cristianismo e a verdadeira realidade que nós temos vivido. No discipulado cristão, as conquistas materiais não são a meta suprema. E é isso que Paulo procura mostrar no argumento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Interessante essa realidade, e pensando nessa situação, eu ouvi o pastor Hernandes, numa das pregações, contando o testemunho de uma filha que perdeu o pai. E aí ela comenta com ele assim: pastor, tanto dinheiro, e papai morreu por aquilo que é de graça, por falta daquilo que é de graça, que é o oxigênio. Ana Paula contou um dia uma história de um homem muito rico, que na hora que ele foi sair da clínica para pagar o tempo que ele ficou lá, com respiradores, e que retornou à vida, veio o valor, ele começou a chorar. E os médicos, então, achando, poxa vida, é muito alto para o senhor não consegue pagar, nós podemos financiar e tal. Não é muito, é pouco. E eu paguei só isso para respirar esse período, quanto Deus me deu toda a minha vida de graça. Quão ingrato eu fui. Então tem valores na nossa vida que elas são diferentes. E hoje nós estamos vendo isso. Hoje nós estamos vendo isso. Quantos que o colega meu, pastor, que mora lá nos Estados Unidos, ele contou uma situação que me fez refletir. Ele estava acometido de Covid, e a orientação é quando a complicação começa a crescer, que tanto o esposo passa para a esposa as senhas, banco, as redes de comunicações, né? E também assina termos para que, se tiver que lavrar em cartório alguma coisa, já está assinado ali. Então diz ele que assim, numa noite foi a esposa, que tinha piorado muito, e foi lá e passou as senhas para ele, senha dos canais de comunicação, a senha de banco, assinou em cartório o documento que tinha que assinar. E ele já ficou abalado com aquela situação da esposa assinada. Depois, ele que teve que fazer o mesmo para a esposa. E quantos que já não fizeram isso nesse período? É um momento que nos convida a refletir a respeito daquilo que é a nossa finança. O apego às coisas materiais aprisiona. Daí o conselho de Paulo: ó, pensai nas coisas lá do alto. No texto que nós lemos na introdução, Mateus 6, no versículo 20, nos convida a uma reflexão bem verdadeira.
ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. E aqui, então, nós encerramos essa situação a respeito de que realmente é o nosso lucro, o que é o nosso valor financeiro, o que é importante para nós. Em uma sociedade obcecada pela busca do lucro, o maior fenômeno verificado é a falência dos valores espirituais, falência do compromisso social, falência da humanidade. Nessa busca desesperada pelo ganho, o valor do bem maior, que é a vida, acaba sendo subtraído. A riqueza incomparável, que é a graça de Deus, acaba sendo desprezada. Meus irmãos, quando o autor escreveu essa revista, ele não tinha ideia de que um dia o mundo passaria pela pandemia que nós estamos passando. Mas há uma realidade muito interessante a respeito desta pandemia, que ela provou para todas as pessoas do planeta, vamos dizer assim, todas as nações, que a riqueza das nações, a riqueza dos homens, não pôde combater esse vírus. A capacidade intelectual das nações, também não. E nem mesmo a capacidade bélica dos exércitos famosos, grandiosos, com os seus navios, com os seus tanques, com os seus aviões, com os seus caças, com os seus mísseis. Não. Estamos todos, do norte ao sul, do ocidente ao oriente, todos os países que foram atacados por esse vírus, de mesmo valor com relação a finanças, com relação à questão de capacidade de conhecimento e de ciência e de capacidade bélica. Aonde foi o dinheiro? Quem tinha mais, com certeza gastou mais. Quem não tinha, não gastou, mas ficou subjugado ao vírus e à pandemia. E qual foi, então, a maior esperança, e qual é a maior esperança a respeito disso tudo? Ou a única esperança? Jesus. Diante de todos a situação que temos, clamamos a Deus por misericórdia, clamamos a Deus por piedade, clamamos a Deus por milagre, clamamos a Deus que visite a terra com misericórdia, para que ela possa ser manifestada o seu poder e a sua misericórdia. E aí nós vamos ver que os maiores tesouros não estão aqui na terra, está no céu. Segundo ponto, alguma pergunta aqui, irmãos? Vocês aqui daqui do templo querem fazer alguma pergunta, querem fazer alguma colocação? Fiquem à vontade, levanta a mão e fala. Então vamos para o... Sim? Pois não, Silvano?
essa situação que você coloca, Silvano, das pessoas se submetendo vou dizer assim, a qualquer coisa, para não dizer submetendo ao ridículo, submetendo a qualquer desafio ali lançado pelo dinheiro, o topa tudo, muitos não estavam lá participando ativamente, mas ficavam do outro lado da telinha torcendo por um ou por outro. E eu lembro de um primo meu, que é pastor, e ele falava muito assim, achava interessante, falou, irmã, irmão, assistir novela não é pecado não, mas torcer para as coisas da novela é pecado. E é interessante isso, que quando você vai acompanhar um programa de televisão ou um programa, quer seja ele novela, teatro ou filme, de certa forma você torce para alguma coisa. Isso o próprio programa de televisão te leva a você envolver de tal forma. Série, então, você parece que é na casa do vizinho do lado, de tão próximo que você fica da série, né? Parece que está ali do lado e você, então, torce para esse e para aquele. E esse topa tudo, a pessoa não investe dinheiro, mas ele torce ali para aquele. E é como você falou, faz qualquer coisa para ter o lucro. Agora, é interessante, irmãos, uma situação a respeito disso, porque é o seguinte, quando nós vamos aqui para o segundo ponto, o autor coloca assim, na relação com o dinheiro, precisamos conhecer nossas motivações. E eu queria abrir um parênteses aqui para você, estender a sua mente mais longe um pouquinho, na sua relação com a vida, não só com o dinheiro, com a vida, em todos os instantes da sua vida, precisamos conhecer quais são as nossas reais motivações. Em tudo o que nós vamos fazer, até mesmo o nosso culto a Deus, até mesmo o nosso estar na igreja, até mesmo o nosso não estar na igreja e estar em casa. Qual é a verdadeira motivação? Até mesmo a nossa realidade de sonhos de vida. Qual é a nossa motivação? O que é que nos leva? O que é que vale a pena? Precisamos passar esse quesito da nossa vida, motivação, diante de Deus. O que é que nos leva a fazer isso? A seguir esta ou aquela ideia, este ou aquele propósito, este ou aquele sonho, este ou aquele desejo. Qual é a motivação? E aí então nós vamos ver, e a revista vai dizer aqui, sem motivação não saímos do lugar, devemos estar sempre conscientes de que as nossas reais motivações. E aqui nós vamos ter que isso deve ser alcançado por mim e por você em oração. É nesse momento que nós vamos orar, os mais novos aí e tanto os mais idosos, mais experientes, nós precisamos dobrar o nosso joelho e colocar diante de Deus, Senhor, onde está a minha motivação? Aquele livro, Em Seus Passos, que faria Jesus, ele nos ensina isso, a começar a mexer com as nossas motivações. E a motivação é a razão da nossa caminhada, é onde vai ser construído nossos alvos, os nossos desejos, e você precisa pensar nisso. O que te move? O que te impulsiona? O que te direciona na vida? Você não pode ser daquele tipo da canção, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você precisa, diante de Deus, dobrar o seu joelho, Senhor, me dá um propósito de vida, que eu vou caminhar em sua direção. Aprendi a orar da seguinte forma, Senhor, coloque entulhos e fechem as portas do caminho da minha vida, para que eu não se distancie da tua presença, mas coloque também atalhos e abra portas para que eu sempre prossiga para estar na tua presença. E essa é uma realidade que deve direcionar a nossa motivação. E
na relação com o dinheiro, nós precisamos conhecer as nossas reais e verdadeiras motivações. Em relação ao dinheiro, quais devem ser as motivações do cristão? Aqui na nossa revista, o professor da revista vai dizer assim: o dinheiro em si não é algo bom nem ruim. As nossas motivações em relação a ele é que determinam se será algo bom ou ruim. O que você me diz disso, Arthur, o meu financeiro aqui, né, que está mais ligado com o dinheiro? Como é que você fala aí a respeito disso? Essa é uma das expectativas, de umas diretrizes da vida que precisam ser observadas. Me veio à mente aqui aquela historinha que o rapaz rico da cidade foi passear na roça, né? Aí viu a propriedade do cidadão lá como uma oportunidade de um grande empreendimento. Aí ele virou para ele e falou assim: rapaz, por que você não constrói aqui um hotel fazenda e tal, e faz isso e isso? E foi então, naquela mente de quem está construindo coisas, jogando projetos para o rapaz lá da roça, e ele, tá, e daí? Não, e aí você constrói isso e tudo, aí você faz uma lagoa aqui, tá, e aí daí? Não, aí você vai ganhar muito dinheiro, e aí o que eu vou fazer com o dinheiro? Não, você vai comprar grandes apartamentos e tal, você vai para o centro, e daí, quando eu quiser ir para... Não, aí você vai ter uma própria roça para você vir. Mas eu não já estou aqui. Aí você assim, rapaz, eu vou trabalhar para construir tudo que eu já tenho, e do meu jeito, né? Quer dizer, ele ia ter que envolver essas coisas todas. E é muito interessante isso, porque a motivação te leva a um círculo vicioso e uma dependência. E você, então, você está trabalhando para o dinheiro ou fazendo o dinheiro trabalhar para você? E para o cristão, como é essa situação no seu discipulado cristão? O que você está fazendo? Você está sendo propriedade do seu trabalho, ou o seu trabalho é sua propriedade? A sua finança, né? Então é essa situação. O dinheiro em si não é algo nem bom e nem ruim. As suas motivações em relação a ele é que determina se ele será ou não. Os que querem ficar ricos, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e aí nós vamos ver essa situação. Com o recurso que eu tenho e você tem, nós podemos fazer ele ser coisa boa para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor, ou fazer mal, né? E isso a gente precisa de cuidar isso nas diretrizes da nossa vida. Por exemplo, se você observar e for lá na casa de um pai que o filho está fazendo a escola e está preparando para o vestibular, e você vai perguntar ao pai: seu filho vai fazer vestibular de quê? Lá no fundo você vai ver que existe, eu queria que ele fizesse um curso assim, porque esse curso assim vai dar essa ou essa projeção financeira. Hoje, por exemplo, não se fala no curso a não ser pensar em investimento. Certa vez estava comentando com uma pessoa e ele comentou a respeito de quanto é o curso de medicina. Na época, a conversa parece que rodava em torno de, eu não sei se era 65 mil por ano, ou se era 65 mil o curso todo. Aí, comentando a respeito, né, da coisa, a pergunta foi o seguinte: rapaz,
Mas não é muito dinheiro? Mas você vai investir isso aí, depois que você se formar, rapidinho você tira. E se você lembrar daquele programa do governo, se não me engano é o ProUni, não, ProUni é prova, FIES, o governo te empresta, te dá o dinheiro, né, para você pagar a faculdade, para depois receber de volta, porque sabe que é seguro, em termos do profissional, ter a captação do recurso e retornar. E é uma maneira de impulsionar a educação. Mas, se você, como pai, pensa assim, eu quero fazer do meu filho uma fonte de riqueza para ele, você não está pensando biblicamente, como um bom discípulo. Por quê? Porque você já está submetendo o seu filho a viver em função do dinheiro. E diante de Deus, cada um de nós temos uma vocação. Não é por aí que deve começar as coisas? Senhor, qual é a minha vocação? Qual é a minha razão de ser, de estar aqui hoje? Qual é por que o Senhor me colocou neste lugar para viver aqui? Eu acho que é aqui que começa o cristão a resolver os seus problemas financeiramente. Primeiramente, buscando direcionamento de Deus. Por que razão Ele me trouxe à vida nessa ou neste local e qual é a função que Ele quer para mim. E aí, então, o meu emprego, o curso, a faculdade, eu preciso me submeter a Deus. Provérbios 14, versículo 12, vai dizer, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao final é caminho de morte. Né? Então, nós precisamos buscar diante de Deus direcionamento, precisamos saber, os nossos filhos, que caminho vai seguir, as aptidões que ele tem, aquilo que Deus tem colocado no coração dele, do desejo dele. Quando eu fui fazer um curso a respeito de vocação, interessante que o curso, uma das primeiras perguntas, o que é que você gosta de fazer? E aí ele então começa a fazer várias perguntas em cima daquilo que você gosta de fazer. Porque a sua construção, o seu DNA, o seu ser é construído por Deus. E quanto mais perto de Deus, isso vai se aflorando. E isso vai vivendo. E em vida de oração e busca diante de Deus, você vai ter condições de vencer e ser redirecionado ou direcionado ao chamado de Deus para você. E Deus abre portas e fecha as portas. Quantos aqui que já tentaram e fizeram prova para isso ou para aquilo e as portas foram fechadas? E Deus abriu portas. Então a gente continua diante de Deus buscando o emprego, o curso e a faculdade. Diante do desejo de ganhar o mundo de dinheiro, precisamos conhecer bem quais são as nossas motivações. A riqueza que não glorifica a Deus e não abençoa o seu reino, transforma-se em avareza e idolatria, que é idolatria. A prosperidade pode afastar o indivíduo de Deus. E aí, então, nós precisamos observar essa realidade. Mais algum comentário? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim? Sim? Não estou sozinho, então, não?
Uhum. E o irmão precisa entender que é o seguinte, né? É claro que o pastor ele não é nenhum investigador e nem vai aqui pegar o seu CPF e fazer uma consulta no Serasa, né? E nem no SPC. Mas aquele irmão, aquele cristão que leva o seu nome para o Serasa, que leva o seu nome para o SPC, ele não está dando testemunho de crente, não. Entendeu? Ele pode até estar no meio dos 70% que tem parte de débito. Eu só quero esclarecer, eu estou no meio de 70% porque o meu cartão de crédito já está no limite. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, me deram um cartão de crédito, né? E eu já não vivo mais com o dinheiro do mês passado. Eu vivo com o dinheiro do mês que vem, do setembro, do outubro e do novembro. Depois que colocaram o cartão de crédito na mão do brasileiro, essa é uma situação, realidade. São consórcios e prestações, né? De 10, de 8, de 7 e de 12. Né? Quem compra aí no Mercado Pago é 12 vezes sem juros, mesmo preço de à vista. Então, são situações, né? Mas o planejamento cabe aí. Agora, esta é uma situação tão importante que todos nós precisamos nos colocar diante disso e rever essa situação. Felizes são aqueles que devem só o salário do mês, né? Porque recebendo vão logo pagar. E isso é uma situação. E que não deixe o nome ir para, né, nem para o SPC e nem para o Serasa, para não trazer prejuízo. O dinheiro pode ser maldição, mas também pode ser bênção. Eu quero falar só de bênção. Você ser abençoador com o seu dinheiro. Você ter para abençoar. Ter para abençoar. A partir do seguinte, do primeiro momento que é o seguinte, eu não estou preso ao dinheiro, o dinheiro é que está preso comigo. Você não vai viver debaixo do poder do dinheiro. Você vai pegar o dinheiro e vai tomar conta dele. Então, eu gostaria que nós pudéssemos entender o seguinte, que ninguém tem tão pouco que não pode abençoar a pessoa. E, diante dessa sociedade que nós estamos vivendo, é claro que nós precisamos ter todos os nossos critérios. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos de ter critério. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que os primeiros cristãos, eles vendiam as suas propriedades e repartiam os seus bens, à medida que havia necessidade, para aquela época, para aquela geração que ele estava vivendo, o critério era a necessidade de cada um, mas era todo mundo conhecido. Então, nós precisamos de ter critério em estar abençoando pessoas. Porque, veja bem, a partir do momento que eu não tenho critério, eu posso estar fazendo mal à pessoa, levando a ela a um esmolismo, levando a ela a uma dependência. Eu não preciso trabalhar porque todo final do mês fulano vem e me traz uma cesta básica. E isso aí, você tem que ter esse critério. Mas nós precisamos ter também um coração amoroso para abençoar quem realmente necessita. Ter um coração bondoso para abençoar aqueles que estão aí em necessidade. E nessa época de pandemia, muitos que estão aí passando por dificuldades, nós precisamos descobrir essas pessoas e com o nosso coração bondoso trabalhar para isso. E não ficar preso ao dinheiro. E isso aí é um critério que eu e você precisamos desenvolver em nossa vida, uns mais, outros menos, com oração diante de Deus, para ter um coração bondoso, abençoador para as pessoas. E não ficar preso a essas questões. Existem situações que nós precisamos nos submeter diante de Deus. Senhor, faz aqui Jeremias 18, 4 e 5 comigo. Assim como aquele vaso que o oleiro não estava fazendo do errado,
me quebra e me faz de novo. Eu tenho um coração muito duro, Senhor. Eu sou pão duro, eu sou survina, né? Eu não gosto de dar nada para os outros. Então, me quebra e me faz de novo, do seu jeito, para que eu possa, com aquilo que eu ganho, ser abençoador. Eu posso abençoar a pessoa. O dinheiro se torna maldição quando deixa de ser servo e vira senhor. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Eu não posso ser dominado pelo meu dinheiro. Eu tenho que pegar o meu dinheiro e dominar. Fazer um cálculo financeiro, saber o que eu posso me endividar, o que eu não posso, o que eu devo comprar, não devo comprar. E aí, então, dentro dessa caminhada, e ter lá pelo menos um troquinho para poder abençoar alguém. Isso eu preciso de fazer. Isso nós precisamos de fazer. E nós precisamos de orar para que isso aconteça em nós. E aqui, irmãos, nós vamos encerrar, o tempo já está aqui, com um desafio prático. A partir desse estudo, faça uma análise pessoal quanto à maneira como você tem lidado com a questão financeira em sua vida e diante de Deus, e assuma as mudanças que julgar necessário. Quais são as suas motivações? Financeiramente, você pode fazer uma planilha do que você recebe e aonde está indo o seu recurso, o seu dinheiro. Mas você pode fazer também uma avaliação no seu coração, na sua mente. E às vezes a gente acha que é pobre e nós somos muito ricos, que ninguém ganha tão pouco que não possa ajudar. E quem vai receber diante daquilo que você tem o seu critério, não vai receber muito, vai receber ajuda. E ajuda é ajuda, e qualquer ajuda é bem-vinda. Não é assim? Então nós podemos fazer isso. Então que nós possamos buscar de Deus, que na nossa relação como discípulo de Cristo, nós sejamos maduros suficiente para viver a nossa relação com o dinheiro. E que Deus nos abençoe. Amém? Alguém mais gostaria de perguntar mais alguma coisa, comentar alguma coisa? Então nós vamos agora, nesse momento, irmãos, passar aqui os nossos avisos e também os nossos aniversariantes da semana. Eu quero dizer para todos que hoje é o aniversário da Camila, né? Não foi ontem, né? É hoje, então, parabéns, Camila, né? Pelo seu aniversário, que é hoje, né? Dia 23. Saiu aí no Face. Olha, irmãos, irmãs, saiu no Face, depois foi para as redes sociais. Deixa eu só falar um negócio, que eu não posso perder essa oportunidade. Nós estamos aqui, aquela expressão, uma vai com a outra. Não vou colocar o nome da Maria, não, porque, né? Mas nós estamos precisando de olhar um pouquinho no ensino prático dos bereanos, principalmente com relação ao aniversário, né? Parece que é a terceira vez que acontece nas redes sociais ali. Antes do dia começa a dar parabéns para a pessoa, não é, Denise? Foi, né? Então, e foi Denise, irmã Zilda e agora a Camila. Isso me chamou a atenção. A Poli perguntou, eu não respondi, Poli, não, porque eu queria trazer para aqui, para esse detalhe. Por quê? Não estou dando pito nem nada, só estou trazendo aqui uma lembrança da gente. A gente precisa observar, principalmente nas redes sociais, para não cair aí nos fake news, né? E pegando essas informações aí. Então, faça aí um alerta geral, não só com relação ao aniversário, é hoje o aniversário da Camila, né? E amanhã o Natan, que está aqui com a gente, né? Parabéns para você, Natan, para amanhã, tá? Hoje não, é amanhã, Natan é o aniversariante do dia, tá bom? Então esses são os avisos. O Emanuel Possato, que agora já está em Vila Velha, mas também o aniversário dele é hoje, né? Se você tem ele aí na rede social aí, né? Manda parabéns para o Emanuel Possato. Frequentou conosco aqui até 2018, mudou para Vitória, em 2019 ainda continuou ainda vinculado, e agora já está meio distante com essa pandemia toda, né? Mas é nosso ainda, de coração, tá bom? Avisos, irmãos, eu vou depois conversar com a nossa irmã Nilda, eu gostaria que nós pudéssemos abraçar uma causa. Amanhã vai ter a reunião de oração
aqui dentro, tá? Olha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos aqui hoje 13 locais, ou se me engano, 14. Individual. Mas se você vier com alguém da sua família, você ocupa um lugar só. Por exemplo, igual está aqui, Dona Jussara e a Juliana, no mesmo lugarzinho ali. Então, exatamente, nós teríamos ali, né, Dona Belinha e a irmã Denise. Se a Ivone vier, senta do ladinho ali também, né? Então, nós temos espaço. E a reunião de oração da SAF, amanhã, o Projeto Ano, será aqui no templo, certo? E eu gostaria agora, irmão, de passar uma notícia para vocês. Eu vou preparar depois direitinho e soltar. A nossa igreja, ela faz parte de um consórcio missionário do sertão da Bahia. É aquele que vocês me enviaram, igreja e conselho, no ano passado. E lá, por incrível que pareça, faz frio. E a filha do missionário, então, lançou uma campanha, e nós estamos incluídos nessa campanha de agasalhos para eles. Gente, eu fui para lá, durante o dia era muito quente, a madrugada era gelado, e eu ainda estava de saco de dormir, com zíper, daquele que você se fecha dentro dele. Eu senti frio, e eles então fizeram essa campanha. Lá o inverno é bem frio, então nós vamos fazer uma campanha de agasalho, vou colocar aí nas nossas redes sociais, para você participar e tudo. É o Comipres, que é consórcio presbiteriano de evangelismo no sertão, né? E eles estão lá com o projeto crescendo, e nós estamos orando e participando lá também, tá bom? Então, depois nós vamos soltar isso. E estamos estudando como vai ser a nossa Santa Ceia. Ore por isso, irmãos, para que Deus dê sabedoria a nós como igreja. Como é que nós vamos fazer, e vai ser aqui dentro da igreja mesmo. E ore também pelos irmãos que ainda não estão vindo, que eles possam entender que há condições de vir e ficar bem tranquilo aqui, né? E assim a gente estaria aqui louvando a Deus, tá bom? A você que está em casa, que Deus te abençoe, Deus esteja com você. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, convidar aqui o presbítero Arthur, para que ore por nós aqui, encerrando aqui o nosso culto. Amém, né? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, grandioso, bondoso, querido Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, nesse domingo pela manhã. Tempo gostoso, ó Pai, de frio, de esse clima tão agradável aqui em Alto Rio Novo. Agradecemos pela vida de cada um presente aqui, mesmo em meio à pandemia, ó Pai, as pessoas vindo na igreja para aprender um pouco mais. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando também, através da live aqui, ó Pai, que sejam igualmente abençoados. Não conhecemos o motivo de cada um, entendemos da preocupação com a pandemia, mas que as pessoas voltem a procurar o Senhor, voltem a se debruçar sobre a Bíblia, sobre as lições de escola dominical, que possamos cada vez mais buscar ao Senhor, ó Deus. Clamamos ao Senhor pelos enfermos, pelas pessoas que necessitam do cuidado, da atenção do Senhor, ó Pai. Assim clamamos pela vida do nosso irmão presbítero Anderson, que está lá, ó Pai, naquele leito do hospital, ainda sedado, ainda passando por dificuldades de saúde, ó Pai. Cuide daquela vida, cuide daquele homem que está ali, dos médicos que estão ali, ó Pai. E a toda a família que tem sofrido tanto com essa situação, que o Senhor traga, ó Pai, acalme esses corações, abrace-os, ó Pai, com o teu amor, o teu carinho sobre a vida de todos nós. E também temos motivo para agradecer, ó Pai. No nosso município, já estamos saindo do alto risco, ó Pai, aqui no município, e que o Senhor abençoe a cada família, a cada liderança aqui no município, para que continuemos assim, ó Pai, que esse vírus saia de nossa cidade e possamos cada vez mais viver bem. Agradecemos pela vida do nosso irmão Rômulo, que se curou, ó Pai, dessa enfermidade. Sabemos o quão
a quantidade de dificuldades que nosso irmão passou ali, e o Senhor, com sua destra fiel, não abandonou ele, ó Pai. Obrigado pela cura desse irmão. E nós aqui, ó Pai, agradecemos por esse ensinamento, por mais uma vez estar aqui, ó Pai, aprendendo uma porção da Tua palavra. Que possamos, igualmente, à noite, estar aqui, louvando ao Senhor, presentes aqui, buscando cada vez mais um conhecimento. E nós queremos para as nossas casas, nos abençoe durante o dia, e que possamos nos preparar, ó Pai, para sempre aprender mais do Senhor. É a oração que eu te faço, agradecida em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.